Gênesis 40, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. Faraó irou-se contra 2 dos oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão de guarda, da mesma prisão em que José encontrava. Versículo 4. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José, para que os servissem, e ficaram certo tempo detidos. Versículo 5. Ora, numa mesma noite, os 2, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Versículo 7. E indagou os eunucos de Faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que consiga interpretar. Mas José explicou: é Deus quem dá a interpretação de todavia, conta-me os sonhos. Versículo 9. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera: sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, eis que ela brotou e floresceu e produziu uvas que amadureceram em cachos, e tinha a minha mão na taça de Faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça de Faraó e coloquei na taça nas mãos, melhor dizendo, de Faraó. Então José lhe revelou: eis que isso significa 3 ramos, representa 3 dias. Mais 3 dias o Faraó te erguerá a cabeça e restituirá o emprego. Colocarás a taça de Faraó em suas mãos, como outra hora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras o seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiver vivendo bem na companhia de Faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim sair desta cadeia. 15. Em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia 2 tipos de doce que Faraó apreciava, arte de padeiro, mas as aves comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José redarguiu da seguinte maneira: eis que significa este sonho: há 3 cestas, representa 3 dias. 3 dias ainda Faraó te erguerá a cabeça e mandará decapitá-lo, empalar o teu corpo numa estaca, e as aves comerão da tua carne. 20. 3 dias se passaram, era uma comemoração, dia do nascimento de Faraó, era o aniversário dele, gente. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, e na presença de toda a corte reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. 21. Restaurou o chefe dos copeiros e a sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça de Faraó. 22, 23, encerro. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e embalar, exatamente como José lhes revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. 23. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu completamente dele. Queridos, esse ano é um ano de muita de plantar mesmo, de semear algo diferente de 2017. Se a nossa postura for igual de 2017, talvez colheremos algumas coisas boas, mas não totalmente pleno aquilo que Deus quer nos dar. E para Deus nos dar aquilo que nós almejamos, nós precisamos tomar cuidado com as motivações que passam pelo nosso coração. O significado da motivação é o impulsionamento que uma pessoa faz para obter alguma coisa, um objetivo ou um sonho. E dependendo da motivação, se ela é errada, se não for uma motivação correta, um exemplo, tem pessoa que puxa o tapete do outro para ficar no cargo do outro, isso Deus não vai abençoar. Tem pessoa que destrói sua família para construir uma outra família, Deus não pode abençoar uma coisa dessa. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Existe um princípio que Deus não quebra. O mundo é feito de regras, o mundo é feito de princípios, e tudo que eu semeio eu vou colher.
A motivação, ela é importante, porque o primeiro texto que eu quero ler, em Miqueias 6,8 diz: Ele nos mostrou a você, ó homem, o que é bom que o Senhor exija: pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o teu Deus. Então o propósito de eu e você como homem na terra, como criação, é andar em prática de justiça. E não só isso, honrar as alianças que temos, amizades, relacionamentos. Se você está num trabalho, honrar o horário da carga de trabalho, honrar o seu casamento. Alguém está me ouvindo? Diga amém. E principalmente andar humilde na terra. Muitas das vezes nós declaramos que somos humildes. Humildade tem a ver com coração, com postura. O próprio Jesus em Mateus, no capítulo 11, no verso de número 28, ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo o seguinte: nenhum homem vem à terra humilde, mas eu posso construir no caráter do homem humildade. Quando nós caminhamos com Deus, nós sabemos que a nossa vida vem de uma dependência direta do céu. Até o apóstolo João, na sua epístola, no capítulo de número 3, no verso de número 27, ele diz que ele cresça e eu diminua. No verso 30 ele diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Desculpa, o 30 diz que eu diminua e ele cresça. No 27, eu e você não recebemos nada na terra se o Deus que servimos não derrame isso que nós chamamos de bênção. Para isso, querido, o texto que lemos, ele vai falar muito bem. Na Bíblia existem os sonhos de uma forma que Deus usa para falar com o seu povo. Alguns sonhos, existe algum significado específico que vem de Deus. Alguns outros sonhos de aviso, direção, e outros confirmações de coisas que almejamos. A grande verdade, não é proibido sonhar e almejar aquilo que nós chamamos de vida, seja qual for a área dela, mas a motivação e o porquê eu quero conquistar isso. Não adianta eu conquistar se não tiver uma causa e o porquê que eu quero conquistar. Um exemplo: alguns de vocês, se Deus der R$1 milhão agora, o que você vai fazer? Nós não estamos prontos para receber o que Deus quer derramar, mas nessa noite já levanta a tua mão. A primeira profecia é essa: Deus quer te dar um ano de sonhos, Deus quer te dar uma motivação correta, mas você precisa entender que é do jeito dele, não do seu. É a vontade dele que vai prevalecer e não a sua. Então não questiona como Deus vai agir, mas ele vai agir em seu favor de uma maneira poderosa. Quem acredita, dá um glória aí. Então sonhos são confirmações de Deus. Por isso vemos no texto a tamanha importância de termos pessoas com dons específicos. O texto vai dizer que José estava preso injustamente, e alguns homens que serviam a Faraó, o copeiro e o padeiro, um tinha a arte de fazer a comida e o outro tinha a arte de fazer algo que chamamos de bebida, que é o vinho. Certamente cometeu um erro diante do seu senhor e foi preso, caiu na prisão. Só para resumir, o texto diz que quando eles estavam presos, os dois teve sonhos significativos. E o próprio José, quando eles vão até José: olha, tivemos essa noite um sonho estranho. E aí José fala: conte-me como foi o sonho de vocês. Primeiro foi o copeiro, só que ele diz, antes de ele interpretar pelo seu próprio dom, ele diz: o Deus que eu sirvo vai interpretar o sonho da forma correta. Então ele não buscou o dom próprio, ele buscou algo que foi de Deus. Então, primeira coisa, não confie nas suas próprias capacidades. Deus quer trocar a ferramenta e dar as dele, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Você não está nessa porta de trabalho porque você merece, é porque Deus te colocou lá. Agora, o que você vai fazer lá? Como é que você vai se comportar? Qual é o tipo de exemplo que você está dando como cristão? As pessoas não vêm para a igreja por causa do mau testemunho de pessoas que congregam. Se nós formos pessoas melhores, as pessoas não têm o porquê não querer Cristo. O problema é que as pessoas não vê Cristo em nós. Mas nesse ano, você vai ser aquele que vai trazer a necessidade das pessoas para Deus e não para você. Não entendeu? Você não vai pegar as necessidades das pessoas como jugo para você. Você não vai pegar o problema dela e colocar para você. Você vai pegar o problema dela, as necessidades delas, e apresentar para Deus. Porque é Ele quem vai ajeitar, arrumar, restaurar, restituir. Alguém está me ouvindo? É Ele quem vai mudar a sua vida. José fez isso. Que tem a capacidade de interpretar os sonhos corretamente é Deus, e Ele vai me capacitar para interpretar. Primeiro sonho vem, escute bem. O sonho do copeiro foi o seguinte: eu tive uma visão de uma videira,
e ela já estava pronta. Eu peguei os cachos de uva, espremi no copo de taça e devolvi para Faraó. José, tudo bem. Essas 3 uvas, esses 3 cachos representam 3 dias. Assim como você veio parar aqui, Faraó vai te restituir no lugar original que você perdeu. Faraó vai colocar você no lugar que você havia perdido daqui 3 dias. Tudo bem. O segundo sonho é do padeiro. O padeiro sonha que em cima da sua cabeça tinha 3 cestos, e o último era mais elevado, aonde a palavra do Senhor diz que ele então tinha arte de padeiro, a sua habilidade de fazer o que Faraó gostava e apreciava, mas as aves iam comer do cesto que trazia sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça do padeiro. Então José disse: olha, em 3 dias você vai se apresentar diante de Faraó, mas diferente do copeiro, ele vai decapitar e as aves dos céus vão comer você vivo, morto, o seu corpo. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: existem sonhos que nos mata, existe sonho que gera vida. Pergunta para ele: qual é o tipo de sonho que move você? Deus é claro na palavra de Deus, em Números 12, versículo 6, que com as minhas palavras, com alguns profetas eu falo diante de visões e diante de sonhos. Se você tem sonhado algo diferente para esse ano, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: independente da prisão, independente da dificuldade que os dois estavam, Deus deu a capacidade deles sonharem. O que eu quero dizer? Não importa a situação difícil que você esteja passando, o sonho é a motivação que te deixa de pé. Você só está vivo porque existe um sentido correto para suprir família, para ser alguém na vida estudando. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Para ver o crescimento familiar. Então são sonhos, expectativas e objetivos que temos na vida para galgar realmente um ano de 2018. Mas o que move esses sonhos? E é isso que eu quero falar, preste atenção. O sonho do copeiro é significativo, por quê? Porque conhecemos em João 15 que a videira é Cristo. E a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: aquele que está em mim naturalmente vai dar fruto, sem mim nada podeis fazer. Quando José ouve o sonho e fala: havia uma videira, quando ele pega então a videira, 3 cachos de uva dela e espreme no copo, o que ele estava tentando dizer? A videira é Cristo e nós somos os ramos. Diga assim: a videira é Cristo e nós somos os ramos. Isto mostra que a única capacidade que temos de gerar frutos é estar ligado em Cristo. Segunda coisa, que nos leva a buscar recursos e habilidades em Cristo, e usar as habilidades que não são nossas, são dele, para então servir e espremer e servir as pessoas. Esse é o tipo de sonho que traz vida. Não entendeu? O sonho do copeiro era o seguinte: ele pegava o cacho de uva e espremia no copo. É o tipo de sonho que Deus quer te dar. O sonho que você vai restaurar a alegria de volta do teu lar. É o sonho que você vai ter a paixão de servir Deus de novo. É o alabaço. Olha, deixa eu dizer uma coisa: o sonho que traz vida é o sonho quando eu pego a taça e pego a mão de alguém. Eu não pego da minha própria habilidade e capacidade, mas eu pego a habilidade que é de Cristo, os dons e as dádivas que é dele, para servir as pessoas melhor. E é isso que eu quero dizer: nisso eu tenho prazer, porque é melhor dar do que receber. Alguém está me ouvindo? Diga amém. 1 Coríntios 11, 25 diz uma coisa interessante. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, faz isto sempre que beber em memória de mim. Jesus fala de cálice, ele está dizendo: eu tenho uma aliança. O copeiro estava entendendo que através da interpretação de José para ele seria restituído ao posto por causa de uma aliança que Deus havia feito com ele por intermédio do sonho que deu. Por quê? Porque o desejo de muitos de nós é servir. E é isso que eu quero dizer: 2018 é o ano de você servir tua casa, é o ano de você servir teus amigos, é o ano de você se aproximar do altar e falar: Deus, me dá os dons que o Senhor me deu, porque eu quero glorificar o teu nome. Eu não vou usar as minhas próprias habilidades para o meu ego, para o meu egocêntrico, mas eu vou usar para a glória do teu nome. Usa a minha vida para tocar e trazer alegria na vida das pessoas. Esse é o tipo de sonho que gera vida. Essa é a motivação do Evangelho.
É isso que Jesus fez. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele morreu numa cruz para resgatar pecadores que somos. Não importa o quanto você busca a Deus, você é eterno pecador, mas é santificado pelo seu sangue. Nós não somos melhores porque somos evangélicos, como a Veja denomina. Olha para o seu irmão e fala assim: até a pimenta é do reino, por que você não é? Até a pimenta é do reino, por que você não é? O que está faltando na sua vida? Provérbios 4:23, escutem. Provérbios 4:23, é só para quebrar o clima que estava pesado, eu sei. Então Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. É a motivação. Não é porque Deus tem que me dar, e quando Ele me der, o nome dEle vai continuar sendo glorificado. Você está na necessidade, busca, Deus abre a porta e você chama de graça e de misericórdia, aí Ele abre. E o que você está fazendo agora depois que Ele abriu? A motivação é essa. Deus vê lá na frente, querido. O cálice representa aliança. Diga comigo: o cálice representa aliança. Salmo 116:12 diz: como posso retribuir, Senhor, toda a sua bondade para comigo? Erguei o cálice da salvação e invocarei o teu nome. É tempo de você firmar. Cálice é salvação, aliança. Por isso que ele fala: toma do meu sangue para a remissão dos seus pecados. Eu estou salvando vocês através da minha crucificação. O meu sacrifício é real. Ô glória, alguém está aí? Vamos para o sonho do padeiro. Já estou concluindo. O sonho do padeiro é diferente. O sonho do padeiro, como eu disse, sobre a cabeça havia 3 cestos de pão. Na cesta, acima havia um tipo de pães e doces de arte de padeiro. Diga comigo: arte. Fala alto: arte de padeiro. Você percebe que é diferente do copeiro. Ele não pega algo da natureza, ele pega algo de dentro dele. Ele usa todo o seu dom. Essa é a diferença do sonho. A diferença do sonho do padeiro e do copeiro é: a arte de padeiro, ele não está buscando algo em Cristo, ele está buscando algo diferente. Simplesmente ele está colocando para fora a sua própria habilidade, em razão pelo qual ele coloca o melhor das habilidades. Sabe qual é? A realidade que ele coloca o melhor da sua habilidade na vitrine é para buscar um reconhecimento. É diferente. Por isso que ele diz: olha, escute bem, a Bíblia diz no verso 17, diga: arte de padeiro. Quando ele coloca as suas próprias habilidades na vitrine, ele estava gerando um tipo de sonho que realmente se não era servir as pessoas, como o copo da mão de Faraó. Ele está dizendo: eu vou agradar para que meu talento, a minha capacidade apareça para que todos me aplaudem. Escute bem. Mas assim não levou ele somente ao reconhecimento. É isso que ele buscava. Não levou ele, a motivação era egoísta. A motivação do padeiro era egoísta. Não era um sonho que era interessante para alguém, mas era para si. Ele era interesseiro. Ele estava ali para falar: olha, a minha própria capacidade me levou e cheguei onde eu cheguei. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Então ele pega para colocar na vitrine algo que era da sua habilidade e do seu dom natural, e provavelmente é o tipo de sonho que nos leva à morte, como ele morreu depois de 3 dias. Pergunta para o seu irmão, para ficar um clima bem gostoso. Fala assim: o que tem motivado os seus sonhos esse ano? Nós estamos no 4º dia. O que você fez diferente? Até quando a gente vai ficar vendo novela com aquele amor platônico, aquele amor impossível, e trazendo isso para a nossa realidade? Sabe o que é isso, querido? Escute bem, vou concluir. Deus não quer que 2018 a gente confie na nossa própria capacidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser o pior do seu trabalho. Eu estou dizendo que você não deve confiar, porque até a vontade de adorar vem de Deus para você. Escute bem. Jeremias 9:23 vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, mas se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e me compreender, diz o Senhor. O que deve ser feito? Não é eu me gloriar na sabedoria que eu tenho, nem na minha riqueza, nem na minha força, mas eu tenho que me gloriar e conhecer mais do meu Deus.
E ele diz, escute bem: conhecer do Senhor, ajo com lealdade, com justiça, com retidão na terra, porquanto essas virtudes, no quais eu tenho prazer em declarar. Querido, esse é o ano de Deus mudar a nossa vida, mas nós precisamos mudar o nosso posicionamento para essa transformação. Existe coisa que a gente tem que parar de falar, de pensar, atitudes que estamos tomando e machucando quem nos ama. Aonde seu filho vai passar a eternidade? Você já pensou nisso? Que o pai tem a responsabilidade de criar o caminho, de criar a criança no caminho do Senhor. Sabe o que é o problema da igreja evangélica? É que ela acha que as responsabilidades das promessas se cumprir está em Deus, e a gente não tem que fazer nada, só vir para a igreja e dar glória a Deus. E não é isso. Deus não vai quebrar princípios para me agradar. Sonhos que estão sendo mortos é porque a motivação está errada, e Deus quer arrumar a motivação correta hoje aqui. O que vai reger os seus sonhos esse ano? Qual é o tipo de palavra que você tem recebido? Quem tem direcionado a tua vida, teu casamento? Quem tem direcionado sua vida financeira? Por quê? Porque eu não posso confiar na minha riqueza. Um dia eu tenho, amanhã eu não posso ter. Um dia eu estou bem emocionalmente, forte, mas pode vir um vento e uma tristeza profunda está avassalando, e eu quieto, em silêncio. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te libertar dessa tristeza. Pega aí, levanta a tua mão. Deus te chamou esse ano para você trazer alegria para o rei. Alguém está me ouvindo? Você vai espremer no copo e trazer: Jesus está aqui, as almas que o Senhor vai me dar. Senhor, está aqui meu casamento, pode restaurar. Está aqui a minha vida, pode colocar eu no lugar de direito. Aleluia! Abre a tua boca e glorifica Ele. Pode restaurar o meu lugar. Você não perdeu o lugar. Esse é o tipo de sonho que Deus gera a vida. Algumas pessoas falam: não dou dinheiro na igreja. Algum lugar seu dinheiro vai. E vai bem, vai no remédio, vai na balada, vai na cocaína, vai em algum lugar, mas vai. Então, querido, olha para mim. Nós não somos pessoas que não sabemos o que estamos fazendo dentro da igreja. Nós somos uma pessoa como eu e você, como aqueles que não conhecem a fé, pecadores, mas sabemos que existe um Deus que rege a nossa vida. Sabe o que eu quero dizer e declarar? 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno eu te exalte. Você não entendeu? O que você está passando são processos para as promessas acontecer. Todo mundo foca na promessa, mas não quer passar os processos. Todo mundo foca no bem-estar, mas não quer trabalhar para o bem-estar chegar. Todo mundo quer receber uma dádiva, uma porta grande se abrir. Tudo bem, isso pode acontecer, mas quem sou eu lá? O problema é que nós não sabemos quem somos, e por não sabermos quem somos em Deus, qualquer pessoa pode nos influenciar. Qualquer vento, qualquer situação, a gente já perde. Não quero mais ir para a igreja, perde a fé. Mas nessa noite Deus vai te dar o sonho da videira. Aleluia, alguém está me ouvindo? Deus vai dar o sonho da videira para você. Você vai pegar e vai espremer. Sabe o que Ele está dizendo? Quanto mais te apertar, mais o melhor de você vai sair. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Quanto mais você passar luta, dificuldade e aflição com Deus, mais Ele vai te colocar em lugares altos, mais Ele vai te exaltar. Adora na prova, na tempestade, na alegria, na tristeza, em qualquer momento. Ele não vai negar que serve a videira. Alguém que serve a videira, abre a tua boca para adorar. Nós precisamos ter sonhos e motivações corretas. Lidar com motivações não é fácil, tem que ser trabalhado. O ser humano é difícil, é ingrato. O ser humano pede uma porta na casa do Deus e some, e diz: eu não consigo. Consegue. Você se lançou no buraco, então saia dele, porque ninguém te jogou aí. Falta de perdão tem que ser arrumada. Deus não vai quebrar princípios esse ano, gente. José é aquele que interpreta o sonho da forma correta, e aconteceu. Por quê? Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar na tua vida. Você quer viver o que na sua vida? Até quando, querido? Você percebeu que ninguém fica fazendo lavagem cerebral na igreja? É motivação correta, é decisão. Nós decidimos por Deus, decidimos adorá-lo, decidimos entregar a nossa vida.
Enquanto você ficar com as motivações erradas, Deus não vai poder te restaurar, Deus não vai poder curar, Deus não vai poder te libertar. Largue a sua vida e ande. Olha para cá, os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Pare de pedir: Deus, abençoa o meu caminho. Ele está dizendo: ande no meu caminho, que já é abençoado, já é próspero, já tem vida. Para, irmão, de andar na sua vontade. Está dando errado, não está dando certo. Está na hora de se entregar. Ele está às portas, amém, queridos? Sonho de padeiro é a pessoa que confia na sua própria capacidade. Eu tenho um penúltimo texto, vamos concluir. 2 Coríntios 3:5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Paulo está dizendo: eu não posso reivindicar algo de um Deus soberano pelo meu próprio mérito. Aí ele diz, parte B: mas a nossa capacidade vem de Deus. Não entendeu? Alguém não entendeu o que eu estou falando? A nossa capacidade vem de Deus. A ansiedade é o fim da fé. Não entendeu? A ansiedade é o fim da fé. Pastor, você citou só 1 Pedro 5:7. Vamos no 8? Vamos no 7? Desculpa, no 6, agora o 7. Lançai sobre vós a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Lance sobre ele. Existe um homem chamado George Muller. Foi um herói da fé, um homem que cuidou de um orfanato sem ajuda da prefeitura e do governo. Um homem que orava todos os dias. 22 crianças tinha no orfanato dele. E ele disse: Deus me deu o orfanato, Ele vai sustentar o orfanato. Tudo que Deus te dá, Ele sustenta, tá? E ele orava todos os dias. Sabe o que acontecia? Não tinha nada na despensa. Ele orava com as crianças. Você acha que Deus vai deixar a criança passar fome? Não deixou nas 5.000 pessoas, tirando mulheres e crianças. Você acha que Ele vai deixar nos nossos dias? Então fique tranquilo, tua casa vai ser cuidada esse ano, o ano que vem, todos os anos, pela mão do Deus Todo-Poderoso. Olha para mim, concluindo. Ele orava todos os dias para Deus enviar manhã, café, almoço e à noite. Quando ele orava, ele pedia: Senhor, eu te agradeço pela comida que o Senhor nos deu. E não tinha nada no prato. Isso é fé. Aleluia. Vou pegar você que é cético, vai morrer agora ceticismo e vai viver uma vida de fé. Escuta o que eu vou falar. Quando você guarda uma economia, é mandado embora, você vai orar para Deus vir a provisão, ou vai pegar a economia que você guardou? Claro, todos nós não somos bobos. Só que a fé não age onde você pode agir. Quando você não tem a capacidade. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Quando é possível? Quando não tem nada. É aí que a multiplicação acontece. Quando você coloca a fé. Então ele orava 8:30 da manhã, orava, agradecendo pelo café que não existia. 9:40, batia alguém e falava: olha, eu comprei uns pãezinhos e trouxe aqui. Na hora do almoço, 12:00 em ponto, orava, agradecendo a Deus e as crianças felizes. A história diz que muitas pessoas passavam na frente daquele orfanato e paravam dizendo: eu estava no mercado e Deus mandou fazer uma compra para esse lugar. Olha para mim o que ele declarou. No dia que ele mais demorou, quem? Deus. Quando ele orou, ele falou: se hoje Deus me abandonar, vai ser a primeira vez. Não entendeu? Deus nunca abandonou um servo fiel, e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Alguém está ouvindo? Pega. Eu quero profetizar que os sonhos que vai mover você esse ano vai ser sonho que vai servir mais, que vai se aprofundar no conhecimento, na palavra, vai ser mais generoso possível para a obra dele, vai voltar para o lugar que Deus te chamou, porque você não perdeu o seu lugar, está guardado diante do Rei. Alguém está me ouvindo? Deus vai derramar alegria no teu casamento, Deus vai derramar alegria no teu trabalho, vai dar prazer no que você vai voltar a fazer e se dedicar para a glória do nome dele. Alguém pode adorar aplaudindo e glorificando o nosso Deus? A conclusão: José confiou numa pessoa. Quem? O copeiro. Quando você estiver bem diante do rei, lembra, porque eu estou injustamente preso aqui. Você já foi injustiçado? Olha para esse irmão e fala, pergunta para ele: já foi injustiçado? Parabéns, seja bem-vindo. Uma vez um jovem falou assim: pastor, a igreja é cheia de hipócrita. Eu falei: sempre tem lugar para mais um, pode vir. É verdade.
Todos nós tem máscara. Deus arranca ela, cara, todo dia. Algum lugar nós precisamos derramar a nossa lágrima, que muitas das vezes ninguém está enxergando, mas Deus está. Agora eu vou terminar com José. Falei dos dois, agora eu vou falar dele. A única coisa que ele pediu: cara, seja grato comigo. Olha para mim, seja grato com quem te ajudou. Não volta atrás no voto. Por quê? Porque a pessoa que te ajudou, ela não tem culpa da promessa que você fez para ela. Ela está esperando. Aleluia, não tem glória. Eu sabia que essa hora não ia ter. Meu Deus, que tremendo. José confiou numa pessoa, no caso o chefe dos copeiros, para interceder em seu favor diante de Faraó. Porém, diga para o seu irmão, ele foi esquecido. Essa é a hora mais triste. É fazer por alguém e aquela pessoa dar uma facada nas costas. A pergunta aqui é: você está magoado com uma pessoa que você sabe que tem a capacidade de te trair? Por que você não pergunta para Deus o porquê que você está passando isso, em vez de ficar magoado com a pessoa? A maturidade da fé é essa. Não é perguntar para a pessoa por que ela fez, falar: Deus, o Senhor governa eu e governa a vida dela e dele. Por que eu estou passando isso? Porque o texto diz, olha para cá: não se deve confiar demasiadamente nas pessoas, mas sim em Deus. Eu digo confiar, não parar de se relacionar. Eu me relaciono a partir do momento que aquela pessoa vai provando que ela pode guardar segredos. Como é bom ter pessoas que guardam nossos segredos, meu irmão. Está raro isso hoje. Mas quando nós temos, cara, a gente tem que tratar essa pessoa com muita gratidão. Não afaste as pessoas que Deus está enviando para curar você. Não afaste as pessoas que Deus está colocando na sua vida para te ajudar. É Deus que está enviando. Agora, o que você deve analisar é quando você anda com pessoas que matam o seu sonho, que quando você conta tem inveja, que quando você se veste bem, não olha, deixa eu dizer uma coisa: não ande com pessoas que não sonham a mesma coisa que você está sonhando esse ano. Deus vai arrancar todos que te atrapalham e vai colocar pessoas de propósito. Quer um texto? Eu te dou. Olha para mim, 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você conta para alguém que tem inveja de você, certamente você vai ser perseguido. No caso de José, escute bem, concluo. Ele estava injustiçado por um pecado que não havia cometido. Segundo, a única coisa que ele pediu para o copeiro lembrar dele, o copeiro esqueceu. Terceiro, diga para o seu irmão: Deus não quer que você confie em pessoas, mas totalmente nele, e se relacione com as pessoas. Não anule elas, porque você é humano. Aleluia, você é humano. Não entendeu? Você é humano. Não pare de se relacionar com quem frustrou você. Foi o propósito, porque todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Para você crescer, para as máscaras cair mesmo, é verdade. Para você não ficar enganado, porque o único que não vai, olha para mim, diga para o seu irmão: o único que não vai te esquecer é Deus. As pessoas se aproximam por interesse, descartam quando você é útil para ela. Escute bem, as pessoas se aproximam por interesse, e quando ela usa você naquilo que você é útil, ela te descarta. Mas olha para o seu irmão e fala assim: Deus não. As pessoas são incapazes de esperar ou te ajudar. Deus, ele sempre está com a mão estendida para te ajudar. Não, no capítulo 41 diz a palavra que mesmo que ele revelou o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, não se lembrou dele. Então Deus deu um sonho para Faraó, para o maior. Levanta a mão, é sonhos maiores esse ano. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai te puxar para cima. Sabe por que não chegou a hora de Deus te honrar? Você tem que ficar esquecido por um tempo. Para quê, pastor? Para valorizar a vitória grande que vai chegar. Não, alguém está ouvindo isso? Levanta a mão. Deus vai te dar coisas grandes esse ano, se prepara. Nós estamos aqui treinando um exército que vai entrar na faculdade e pregar o evangelho, vai entrar no trabalho, vai pregar o evangelho. A partir de hoje a tua casa está sendo marcada por um vinho novo, em outros novos. Pode aplaudir e glorificar.
As pessoas são incapazes de cumprir se você esperar nela. Espere em Deus. Deus sempre é fiel. Diga isso, Deus sempre. Pare de buscar alternativas e busque o Todo-Poderoso. Suas alternativas não vai dar certo. 2 Timóteo 2,13. Mas se somos infiéis, está aí, se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse é o Deus que você serve, glorifica. E você, querido, fala e não cumpre. Deus não, Ele falou, vai cumprir. Ele não mente. Esse é o evangelho que eu creio. O evangelho que nós vamos pegar o dom dele, espremer no copo e entregar para aquele que está sofrendo alegria. Para aquele que está enfermo, entrega a cura para ele. Para aquele que está sendo julgado pela família, abraça e dê amor para ele. Alguém está me ouvindo? Alguém que está passando fome e compra uma cesta básica e leva na casa dele. Alguém que está aí oprimido pelo diabo, expulsa o demônio da casa dele. Porque Jesus falou: no meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Toma posse, igreja. É o ano de obras maiores na tua vida. Levanta a tua mão. Deus vai te dar tanta graça, tanta unção, capacidade do alto. Nada mais vai parar a tua vida. Se prepara. Deus te escolheu para marcar uma geração. Não centraliza as pessoas na fé que você tem. Centraliza na videira verdadeira. As pessoas não se converteu por acaso. O que atrai você não é minha calça rasgada, minha bolsa, minha camiseta florida. O que atrai você é a palavra. O que atrai você é o evangelho puro que pregamos. O que atraiu você foi o convite. Então agradeça essa pessoa, porque essa palavra é para você. Deus usou ela para te trazer aqui hoje, para dizer: o teu lugar está reservado só para você. Alguém está me ouvindo? Não entendeu? O copeiro foi restituído ao seu lugar original. Deus vai pôr um anel no teu dedo, sandália nos teus pés e vestes novas.